Sim. Beleza. Então, ó, a gente vai iniciar dor e inflamação. Dor e inflamação. Certo? O que a gente vai ver nesse módulo? Começando hoje, anestésicos locais, que é o assunto de hoje. Junto com os anestésicos, a gente vai ver os vasoconstritores, que eu não coloquei aqui, né? Anti-inflamatórios não esteroides, corticoides, opioides. Hoje, anestésico local e vasoconstritor. Vocês já anestesiaram alguma vez na clínica? Sim ou não? Então, vocês conhecem o tubete anestésico. No tubete anestésico, geralmente eu tenho o sal anestésico, que é o anestésico local, e o vasoconstritor. É claro que eu tenho anestésico sem o vaso também. Mas o que geralmente eu tenho quando a gente estuda farmacologia dos anestésicos? A gente estuda anestésico e vasoconstritor. Por que eu tenho vasoconstritor? Porque o anestésico local é vasodilatador. Então, se você injeta anestésico local, e a tendência é que ele tende a abrir o vaso e ir embora. A gente não quer isso. A gente quer que ele tenha uma proximidade com o nervo. E que haja no nervo que fique ali por algum tempo, para depois ele ser absorvido. Essa que é a dinâmica. É a cinética, né? A farmacocinética anestésica é um pouquinho diferente dos outros medicamentos. Você injeta anestésico, ele age, depois é absorvido. Os outros medicamentos, a gente bebe medicamento, toma medicamento, ele é absorvido para depois agir. Aqui é o contrário. Então, a gente não quer que o anestésico fique dentro do nervo. Eu não estou gravando a aula, né? Deixa eu voltar aqui. Um pouquinho. Deixa eu gravar a aula. Beleza? E eu coloquei essa imagem aqui, vou botar aqui a ponteira. Eu coloquei essa imagem aqui, não foi à toa. Se você observar, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anestésicos locais diferentes. Eles são diferentes, são sais diferentes, vasoconstritores diferentes e a opção sem vaso. Certo? Então, quando você for comprar um anestésico, você tem que ver as opções, a opção que você quer para a sua clínica, para o seu procedimento. Então, a gente não compra anestésico na promoção. Ah, eu quero mais barato. Não, você tem que chegar e saber o que você precisa, né? E as opções que você tem. Por isso que eu gosto de colocar esse slide aqui, para você ver que tem opções para isso. Então, tem opções na duração de ação, tem opções na latência, certo? Tem opções em características sistêmicas do paciente. Então, tem que observar isso. Alguma dúvida até aqui? O que eu tenho no tubete? Eu tenho o sal anestésico, por exemplo, lidocaína. Eu tenho o vasoconstritor. E eu tenho conservante do vasoconstritor. Se não tiver esse conservante, o vasoconstritor se perde. E eu tenho um veículo, né? Onde é introduzido. Da onde o anestésico é diluído, vamos dizer assim. Certo? Então, essa é a composição do tubete. Os conservantes, geralmente, são o bisulfito de sódio e o metilparabeno. Esses conservantes podem dar alergias em alguns pacientes. Então, hoje, o sal anestésico que a gente usa são os derivados chamados, para injeção, são os derivados chamados derivados amidas. Esses amidas, eles praticamente não dão reação alérgica. Lidocaína, mepivacaína, bupivacaína,
já falei, né? Mepivacaína, prilocaína, esses são amidas. Então, quando o paciente tem reação alérgica ao anestésico, provavelmente é pelo conservante. Ok? Entenderam a composição do tubete? Conceito. O que é anestésico local? Anestésico local são substâncias químicas, né, que produzem anestesia local sem perda de consciência. E essa anestesia local que ele produz, ela é reversível. Esse é o conceito de anestésico local. De novo, anestésico local são substâncias químicas capazes de inibir, né, a propagação de estímulo nervoso, ou seja, capaz de produzir anestesia sem tirar do paciente a consciência. E essa anestesia ela é reversível. Então, essas palavrinhas devem estar no conceito de anestésico. Substância capaz de inibir a propagação de estímulo nervoso, certo? De maneira reversível, sem tirar a consciência. Se eu faço anestesia tirando a consciência, eu tenho anestesia geral. Essa é anestesia local. Se eu tenho uma anestesia que nunca mais volta ao normal, aí não é anestesia. Aí você faz uma lesão no nervo e ele nunca mais volta a ser o normal. Entenderam? Esse é o conceito de anestésico local. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Nenhuma dúvida? Esse é o medicamento que vocês mais vão usar na clínica. Então, é o que vocês mais têm que saber. Bom, observa. Vamos observar esse desenho aqui primeiro, ó, de baixo. Então, geralmente você tem o sódio do lado de fora e o potássio do lado de dentro do nervo. Quando você produz um estímulo, aqui, ó, produzir um estímulo aqui, ó, o sódio entra e o potássio sai. Vocês estão vendo aí, ó? O sódio entrou, o potássio saiu. Observa que o impulso nervoso caminha, ó. Estão vendo? O sódio entrou, o potássio saiu e o impulso caminha. Então, se você provocar um corte aqui, o paciente sente dor. Isso sem o anestésico. Quando eu faço anestesia, o que acontece? O sódio não entra. Fica desse jeito, ó, parado. Eu tenho uma estabilização nervosa. Então, o estímulo não caminha. Você pode cortar, você pode fazer uma punção, você pode fazer uma dentística aqui, uma pele, uma endo, o paciente não sente dor. Por quê? Porque isso aqui, ó, não acontece. Então, qual que é o mecanismo de ação dos anestésicos locais? Eles bloqueiam os canais de sódio, né? Eles não permitem a entrada do sódio. Eles fecham o canal de sódio e o sódio não entra. Beleza? Mesmo quando se faz um estímulo. Então, vocês lembram do mecanismo de ação dos benzodiazepínicos? Eles abrem os canais de cloreto. O anestésico local fecha os canais de sódio. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta para fazer? Nenhuma dúvida? Não, professor. Alguém perguntou alguma coisa no chat? O Jonas perguntou para repetir, agora não sei o quê. Repetiu o que, Jonas?
Escreve aí. Tem microfone aí, Jonas? Ele falou que pode deixar, obrigado. Tá, já deve ter pegado, né? Travou aqui, Luciano, mas já voltou. Tá de boa, valeu. Tá, e você pegou então? Aham. Beleza. Vocês querem perguntar alguma coisa até agora? Não deixe ficar com dúvida, não. Bom, existe nos anestésicos locais uma classificação química e uma classificação clínica. Essa aqui que vocês estão vendo é a classificação química. Eles são classificados em ésteres e amidas. Os ésteres não são mais usados, esses aqui que vocês estão vendo, ó, esses aqui, não são mais usados em anestesia infiltrativa. Eles são usados em anestesia tópica. Quais são? Esse e esse aqui. Benzocaína e tetracaína. Por que que esses medicamentos não são mais usados para injeção? Porque dão reações alérgicas. Entenderam? Então, eles foram abolidos da injeção. Eles são apenas para uso tópico. Então, aquela pomadinha que vocês vão aplicar no paciente antes de anestesiar, ou ela é benzocaína ou é tetracaína. Ou então, aquele spray para garganta que se usa. Certo? Cocaína foi o primeiro anestésico local usado em cirurgia de olho. Se não me engano, em 1860. Então, a cocaína, que hoje é uma droga ilícita, ela é um anestésico. Ela é o protótipo dos anestésicos. Foi o primeiro anestésico. Foi usado em cirurgias do olho. Certo? Então, você tem, dos ésteres, você tem os ésteres do ácido benzoico, cocaína, benzocaína e tetracaína, e os ésteres do ácido para-aminobenzoico, procaína, clorprocaína, propoxcaína. Aqui, o que é importante para nós? Esses dois aqui, ó. Anestesia tópica. Se eu perguntar assim, por que os anestésicos locais, tipo estre, foram abandonados da injeção? Porque dão reações alérgicas. Primeira resposta. Segunda, são de curta duração. Terceiro, são mais instáveis. Então, é característica dos ésteres serem de curta duração, com exceção da tetracaína. Toda regra tem exceção. Cuidado com isso, cai muito em concurso. Quais desses ésteres é de longa duração? Tetracaína. Os ésteres, geralmente, são de curta duração, com exceção da tetracaína. Pegou aí? Tranquilo? Então, a gente tem os ésteres, que são esses, e as amidas. As amidas são usadas para injeção. Quais são as amidas? São essas aqui. Ó, as amidas. Eu tenho as amidas derivadas da xiridina e da toluidina. Da xiridina, lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, ropivacaína. Da toluidina, prilocaína. Certo? Essa é a classificação química. Esses aqui são usados para injeção. Por quê? Porque eles não dão reações alérgicas. São mais estáveis. Certo? E são de média e longa duração. Então, você tem, por exemplo, a lidocaína é de média duração. A BUP é de longa.
É importante você saber isso, porque às vezes você vai fazer um procedimento mais duradouro, vai levar mais tempo, você tem que usar um anestésico de longa duração. Ou quando você quer uma analgesia pós-operatória, você usa um analgésico de longa duração. Professor, Oi. dessas aí, qual é que demora mais? A BUP, a mais usada é essa aqui, ó, para longa duração. A ROP não tem no Brasil. Essa ROP vacaína aqui ainda não chegou no Brasil. Qual que é a vantagem dela? Ela não precisa do vasoconstritor. Ela não precisa. Lidocaína, mepivacaína, prilocaína são de média duração. Isso dá uma anestesia pulpar de 1h30. A BUP pode dar de 3 a 5 horas. Tá certo? Essa é a classificação clínica. Média e longa duração. Entendeu? A MEP, a gente usa uma opção para usar sem vaso no Brasil, é a MEP. Lidocaína sem vaso a gente não usa, nem BUP sem vaso. Ah, eu quero usar o anestésico sem adrenalina. Esse aqui. Certo? Beleza? É o próximo tópico, ó. Aqui, deixa eu só falar só uma coisinha para vocês aqui antes. As amidas são metabolizadas ou biotransformadas no fígado. Os ésteres no sangue. No sangue. É uma outra diferença que tem entre amida e éster. Então, amida, as diferenças entre amida e éster. Amida, média e longa duração. Éster, de curta duração, com exceção da tetracaína. As amidas são metabolizadas no fígado. Os ésteres são metabolizados no sangue. As amidas são mais estáveis. Os ésteres mais instáveis em solução. Então, é mais difícil de você ter uma boa resposta quando você injeta, né? E as amidas, que mais? É basicamente isso aí a diferença entre amida e éster. Beleza? As amidas não dão reação alérgica. E os ésteres dão mais reação alérgica. É basicamente essas diferenças aí. Aqui é a classificação clínica que eu falei para vocês, ó. Curta duração, procaína, cloroprocaína. Essas aqui são ésteres. Duração média, lidocaína, MEP, prilocaína, articaína. Longa duração, RUP, tetracaína, que é éster, então não vou usar como injetável, né? E ropivacaína, que não tem no Brasil. Então, no consultório, basicamente eu vou usar a lidocaína, a mais usada, associada com adrenalina, MEP sem vaso, ou eu posso usar MEP com adrenalina, a prilocaína com a felipressina, lembra da felipressina, que vem lá da vasopressina, e a BUP quando eu quero longa duração. Basicamente, esses 4 anestésicos, né, que é o que mais tem, são as melhores opções para a clínica odontológica. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Nada? Vocês já tiveram aula de anestésico local? Ou só de técnica anestésica? Com o Tauan. Mas de farmacologia? Ele explicou isso aí. Tá. Então você já tem uma noção, né? Beleza. Bom, a gente tem os anestésicos que tem início de efeito mais rápido e início de efeito mais longo.
Tem uns que duram mais do que outros, e tem uns que são mais potentes do que outros. Vamos comparar aqui a lidocaína, deixa eu fazer aqui, ó. Lidocaína, de um lado, e a BUP do outro. A lidocaína, se você anestesiar, em 3 minutos o paciente está anestesiado. A BUP, 10. A lidocaína dura 1h30. A lido, né? A BUP vai durar de 3 a 5 horas. A BUP tem uma potência 2. A lido uma potência 1. Quando eu falo potência, é quantificação de efeito benéfico. Você pegar o tubete de bupivacaína, ele está a 0,5%. A lido, 2%. Ou seja, eu preciso de menos bup no tubete para obter o efeito desejado. Então, vem uma dose menor. Então, ela é mais potente. Por ser mais potente, ela precisa de uma dose menor. Certo? O início de efeito está relacionado ao pKa, constante de dissociação. Bom, vocês lembram do cursinho de vocês? pKa ou não? Não. Ah, não é possível. Quanto mais próximo o pH, quanto mais próximo o pKa do pH fisiológico, mais formas livres não ionizadas são formadas. Então, você pega a lidocaína, ela tem um pKa de 7,9. A BUP, 8,1. Qual está mais próximo de 7? A lido, não é? Então, ela inicia mais rápido. Porque ela vai formar mais bases livres não ionizadas. Porque o anestésico, você injeta o anestésico, ele tem que fazer bases livres não ionizadas para ele poder difundir no tecido, chegar no nervo e penetrar o nervo. Certo? Se ele não fizer isso, na anestesia, você não faz a injeção no nervo. Se você fizer a injeção no nervo, você machuca o nervo. Você vai introduzir nas proximidades do nervo. Então, é preciso que se forme bases livres não ionizadas. Quanto mais próximo o pKa do pH fisiológico, mais base livre não ionizada é formada. Então, o anestésico vai difundir mais rápido e vai dar um início de efeito melhor. Isso tem a ver com pKa. Então, início de efeito tem a ver com pKa. Duração tem a ver com ligação proteica. Você tem a lidocaína com ligação proteica de 60% e a BUP 97%. Qual que liga mais? Por isso que ela dura mais tempo. Porque a ligação é feita num canal proteico. Ela fecha um canal de sódio, que é um canal de proteína. Então, se ela tem uma capacidade de ligação maior, a anestesia dura mais tempo. Praticamente o dobro. E potência tem a ver com lipossolubilidade. Às vezes, fica difícil de vocês entenderem isso agora. Mas o que eu quero de vocês nesse slide é que vocês compreendam o seguinte. Esses parâmetros farmacológicos é que diferenciam os anestésicos. O que eu quero que vocês aprendam aqui? Os anestésicos locais são diferentes em seu início de efeito, em sua duração e sua potência. Beleza? O início de efeito tem a ver com pKa, a duração com a capacidade de ligação proteica e a potência com a lipossolubilidade. Ok? Aí você pega sempre como exemplo a lidocaína e a BUP e compara as duas. Qual que tem início de efeito mais rápido, qual que dura mais, qual que é mais potente.
Beleza? Alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Professor, o pKa, quanto mais próximo do pH, forma mais bases o quê? Livres, não ionizadas. Eu não E sei se essa... eu não sei se vocês viram com a professora Carla na farmacologia geral. O fármaco ele só consegue atravessar a membrana na forma de base livre não ionizada. Se ele estiver carregado, ele não atravessa. Por isso que tem que ter uma reação com o sistema tampão. Se não tiver essa reação com o sistema tampão, se você introduzir o anestésico numa área inflamada, não vai potencializar a anestesia. Porque se a área é inflamada, ela já tem hidrogênio. Você está injetando um sal anestésico, que é uma base ionizada. É um sal, é base mais ácido. A hora que você injeta, você espera que o tecido alcalino roube o hidrogênio que você está introduzindo. Aí libera o hidrogênio da base e ela fica assim, ó. Fica um BH menos. Você introduz um BH+. Esse BH+, aqui, ó, reage com o sistema tampão do tecido. Que é rico em hidrogênio. Aliás, pobre hidrogênio, né? Ele é pobre. Se tiver infeccionado, ele tem muito hidrogênio. Como ele não está infeccionado, ele tem pouco. E o que ele vai fazer? Ele vai roubar esse hidrogênio. O hidrogênio tem para cá. Aí ela fica assim, ó. Aí isso aqui tem capacidade de fusão. Vai embora. Aí ele chega até o nervo, aí ele entra no nervo. Quando ele entra no nervo, ele ioniza de novo, porque ele recupera o hidrogênio que ele perdeu, porque lá dentro do nervo tem muito hidrogênio, ele ioniza-se e fecha o canal de sódio. Então, é assim, ó. Ele entra, você injeta B+, esse B+, reage com o tecido, fica BH-, aí ele difunde. Difundiu. Entrou no nervo. Ao que ele entra no nervo, ele fica BH+, de novo. Aí ele fecha o canal de sódio. É claro que, por mais que eu explique isso para vocês, às vezes fica difícil de entender. Então, vocês escutem o que eu estou falando para vocês, vocês vão na literatura, dá uma lida, tenta entender isso. Eu botei um artigo lá no AVA, eu vou mostrar para vocês. Um artigo sobre farmacologia dos anestésicos locais, que explica tudo isso direitinho. Você vai ler, é claro, quem quiser aprender, vai ter que ler isso umas 20 vezes. Para eu aprender isso aí, ó, foi fácil? Não. Não foi fácil. Então, você vai ter que... eu vou falar aqui para vocês 20 vezes e você não vai entender. Aí, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês vão na literatura, que está disponibilizada no AVA, vai no livro de farmaco, meu livro que eu passei para vocês, que tem gente que nem pegou ainda, comprou e não pegou, lê e apresenta as dúvidas, porque aí eu tiro as dúvidas de vocês. Isso aqui, gente, dentista é obrigado a saber isso aqui, porque ninguém anestesia mais que dentista. Isso aqui é fácil de entender depois que você aprende. Mas até você aprender isso aqui, pKa, essas coisas são meio enjoadinhas. Mas se você aprender isso aqui é o cerne da aula. Isso aqui é o coração da aula. Então não fica desesperado, não. Ah, não entendi nada, não tem problema. O que eu quero que você entenda agora? Início de efeito, pKa, duração, ligação proteica, potência, lipossolubilidade. Aí você já tem isso aí na cabeça. E lembrar que os anestésicos são diferentes. Tem início de efeito diferente, duração diferente, potência diferente. Beleza? Alguém ia perguntar? Esse negócio aqui eu estudo desde 1996. Eu comecei a estudar isso aqui. 96.
Então, cada dia eu entendo mais um pouquinho. Tá certo? E é importante que você vai observar isso no paciente. Na hora que você for comprar o anestésico, você não vai deixar o vendedor te ludibriar, o vendedor te enganar. Ninguém te engana mais. Já sabe tudo. Tá certo? Médico, anestesiologista, sabe isso aqui tudo. Vocês têm que saber também. Porque vocês anestesiam mais do que eles. É obrigação saber isso aí. Bom, anestésico local é o seguinte, gente, tem que respeitar a dose, senão dá reação adversa. A principal reação adversa é toxicidade, ou seja, quando você anestesia além da dose permitida. Se você anestesiar além da dose permitida, o que o paciente pode experimentar? Convulsão, bradicardia, queda de pressão arterial. São essas 3 alterações mais comuns quando você injeta dose excessiva do anestésico. Anestésico local não é água destilada. Certo? Anestésico local não é água destilada. Ele tem reações diversas. As mais importantes são advindas de toxicidade. Então, se injetar muito anestésico, vai dar problema. Então, tem que respeitar a dose, fazer injeções lentas e evitar injeções intravasculares. Ok? Alguma dúvida? Uma outra reação adversa é a chamada methemoglobinemia. O que é a methemoglobinemia? Alguns anestésicos, se você injeta numa quantidade maior, o que eles podem fazer? Eles podem alterar a hemoglobina das hemácias. A função da hemoglobina é pegar o oxigênio no pulmão e liberar no tecido. O que alguns anestésicos locais fazem? Eles transformam a hemoglobina em methemoglobina. Então, ela pega a hemácia que tem hemoglobina e transforma em methemoglobina. Aí, essa hemácia com methemoglobina, ela pega o oxigênio no pulmão e não solta no tecido. Entendeu? Faz uma ligação muito forte. Não libera oxigênio. Aí o paciente começa a ter falta de ar. Começa a ficar com a unha roxa. Você tirar o sangue dele, fica cor de chocolate. Essa é uma reação adversa, principalmente com a prilocaína. Em pacientes com anemia, em pacientes que têm problemas respiratórios, em pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva. Então, se anestesia o paciente ali 4 horas, ele, doutor, eu estou com falta de ar, não consigo respirar, estou com o lábio roxo, minha unha roxa, methemoglobinemia. Aí tem que ir para o hospital, tem que internar, tem que fazer soro e tem que usar a vitamina C para reverter essa methemoglobinemia. Certo? Ou azul de metileno. São esses 2 fármacos usados para reverter essa methemoglobinemia. Ok? Então, são as reações mais importantes adversas. Alguma dúvida? Aqui, ó. Dose máxima. Se você pegar aqui, por exemplo, lidocaína com adrenalina, que a gente usa muito, a 2%, você pode fazer no máximo 13 tubetes. Se você pegar a prilocaína com felipressina, lembra que eu falei da felipressina na aula passada? Você pode usar 7 tubetes. Só que ela vem a 4%, não é a 3%, não. Então, vocês estão vendo que a gente tem que respeitar a dose máxima para não ter problema. Beleza? Alguma dúvida? Vasoconstritores, que vem junto com o anestésico. Para que eu uso vasoconstritor? Para melhorar a minha anestesia.
reduz a perfusão, reduz a absorção do anestésico, reduz a toxicidade, aumenta a duração de ação do anestésico e reduz o sangramento. Essas 5 são as funções dos vasoconstritores. Então, vocês estão vendo que é uma associação medicamentosa extremamente benéfica. Só faz coisa boa. Então, a gente, em poucas situações, que a gente não usa o vasoconstritor. A maioria das vezes a gente usa, porque é altamente benéfico. Então, o anestésico local associado ao vasoconstritor é uma associação benéfica. Os vasoconstritores, eles são classificados em adrenérgicos, eu já falei isso para vocês, e os não adrenérgicos. Adrenérgico, adrenalina, essa aqui é que a gente usa mais. Noradrenalina não se usa, não é conveniente usar, porque ela aumenta muito a pressão arterial do paciente, dá arritmia cardíaca, e pode fazer necrose de palato. Fenilefrina, levonorefrina não tem vantagem de usar. Então, acaba como opção esse aqui, ó. Então, a adrenalina é o melhor vasoconstritor. A felipressina é o que eu falei para vocês na aula passada, derivada da vasopressina. Ela não tem efeitos adrenérgicos, ou seja, efeitos alfa e beta. Então, ela não acelera o coração, não aumenta o batimento cardíaco, né? Não aumenta a pressão arterial se você usar em doses convencionais. Ok? Então, quando eu não posso ou não quero usar adrenalina, eu posso usar a felipressina, ou então usar um anestésico sem vaso. Quando eu faço a opção de usar um anestésico sem vaso, eu tenho que usar a felipressina. Desculpem, a mepivacaína. Lembra que eu falei? Usar a mepivacaína. Beleza? Os vasoconstritores também dão reações... Professor, repete da mepivacaína, porque cortou bem na hora que você estava falando. A mepivacaína é opção para se usar sem vaso. Certo? Então, quando eu não quero usar adrenalina, ou eu uso a mepivacaína sem vaso, ou eu uso a prilocaína com felipressina. A felipressina não tem repercussões cardiocirculatórias. Ela faz vasoconstrição local. Mas ela não é muito boa para cirurgia, porque ela faz vasoconstrição de arteríola e aumenta a vênula. Então, ela provoca sangramento na cirurgia. Se você for fazer, por exemplo, uma cirurgia com felipressina, vai sangrar. E o sangramento atrapalha. Certo? Os vasoconstritores também dão reações adversas. Taquicardia, dor de cabeça, aumento de pressão arterial. Lembra que eu falei que quando você injeta o anestésico, pode dar batedeira no paciente, decorrente do efeito beta 1. E a mucosa fica isquêmica, decorrente do efeito alfa 1. Aqui, as situações onde eu não uso adrenalina. Angina instável, infarto e AVC recente, hipertensão acima de 180 por 115, hipertireoidismo não controlado, diabetes não controlada. Contraindicações absolutas. Ou seja, não uso de jeito nenhum. Nessas 5 situações: angina, infarto e AVC recente, hipertensão acima de 180 por 115, hipertireoidismo não controlado, diabetes não controlado. Contraindicações relativas, ou seja, pesar risco-benefício.
Antidepressivos tricíclicos, paciente que usa, por exemplo, amitriptilina, nortriptilina. Inibidores de mal, isso aqui não é usado mais, não precisa preocupar. Isso aqui são alguns antidepressivos. O propanolol, que eu falei para vocês. E o paciente que usa cocaína, uso crônico. Essas situações aqui, ó, antidepressivos tricíclicos, propanolol e uso de cocaína pode ter crise hipertensiva se você injetar adrenalina em doses superiores a 3 tubetes. Beleza? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não, tranquilo. Tudo tranquilo. Gente, aqui, ó, é só informação importante, é só o filé mesmo. Vocês sabendo isso aqui, vocês vão dar show em qualquer lugar. Só um minutinho, deixa eu... Beleza aí? Fui só fechar a janela que tá chovendo aqui. Bom, vocês querem perguntar alguma coisa sobre anestésicos locais? Alguma dúvida que vocês, porventura, tenham? Vamos para os questionários. O que nós vamos responder de questionário hoje? Hein? Sistema endócrino. Vocês fizeram o questionário? Hein? Fizeram ou não? Sim. Então, vamos responder então. Aí eu vou perguntar e quem fez, uma pessoa responde, por favor. Vamos lá. A felipressina, presente em algumas apresentações anestésicas, é derivada de qual hormônio? Se deriva da vasopressina e age sobre receptores alfa e beta e não apresenta repercussão cardiovascular. Onde está o erro seu? Quem respondeu? Laura. Laura, ela não age em alfa e beta. Alfa e beta é adrenérgico. A felipressina é derivada da vasopressina hormônio. O receptor é o V1A. V1A. Certo? Receptor de vasopressina. Receptor de vasopressina. Então, você só errou aqui. Ela apresenta repercussões cardiovasculares. Qual que é a resposta mais certa aqui? Em doses convencionais, não. Se você injetar dose muito alta, aí você tem repercussões cardiovasculares. Então, cuidado com essa resposta. Ela apresenta repercussões cardiovasculares, você fala assim, em doses convencionais, não. Beleza? Alguém tem dúvida nessa resposta? Vamos para 2. Explique o uso da adrenalina em pacientes hipertireoideus. O que vocês colocaram? Vamos, gente.
Vocês não estão respondendo o questionário, né? Quem respondeu? Eu vou responder. Responde. Em pacientes com hipertireoidismo não controlado, a adrenalina é caracterizada por surgimento de crise tireotóxica, Isso. caracterizada como febre, taquicardia, disfunções gastrointestinais, como náusea e vômito, Perfeito. confusão, hipertensão e choque. Perfeito. Obrigada. Tá certo? Por que foi perfeito? Porque você colocou o hipertireoidismo não controlado. Perfeito. Então, é contraindicação absoluta em hipertireoideu não controlado, sob o risco de ter crise tireotóxica. Até aí tá bom. 3. Quais as repercussões bucais do hiperparatireoidismo e do hipoparatireoidismo? O que vocês colocaram? No hiperpara. Quem responde? Eu vou responder. Fala. Hiperparatireoidismo pode queixar de paratidites e úlceras bucais e apresenta quadros de agranulocitose. Hipoparatireoidismo pode apresentar perda do osso alveolar e mobilidade dentária. É a Laura? Não, é Maria Eduarda. Maria Eduarda, você respondeu para hipertireoidismo e hipotireoidismo. Você confundiu. Certo? Confere? Confere. É hiperparatireoidismo. Hiperpara, excesso de PTH. Hipoparatireoidismo. O que acontece no hiperparatireoidismo, gente? Ocorre desmineralização do processo alveolar e inflamação gengival. Isso. E no hipopara? Defeitos no esmalte e candidíase bucal crônica. Fechou. Tem como repetir? Repete para ela, por favor. No hiperparatireoidismo vai ocorrer desmineralização do processo alveolar e inflamação gengival. E no hipoparatireoidismo ocorre defeito no esmalte e candidíase bucal crônica. Beleza. Ótimo. 4. Que condutas devem ser aplicadas ao paciente diabético insulino dependente? Candidato à cirurgia bucal. Consultas pela manhã, diminuição máxima do estresse, controle da dieta e insulina, consultas mais rápidas e no dia do procedimento se alimentar bem para evitar hipoglicemia. Tá, faltou só o que aí? Atenção para risco de infecção. Beleza? Certo? Certo. Ficou ótima a sua resposta. Só faltou essa observação. Não estou falando que tem que dar antibiótico. Certo? Mas tem que ter atenção para risco de infecção. Então, o que a gente faz com esse paciente? Olha a glicose dele. Se a glicose estiver normal, se ele for um paciente diabético, insulina dependente, controlado, não precisa fazer antibiótico. Beleza? Mas tem que ter atenção para esse risco. Uma observação mais restrita, mais de perto. Ótimo. 5. O que é um efeito mineralocorticoide? Quem responde? Efeito capaz de promover a regulação de água e sódio corporal através da regulação e transporte de sódio em tecidos epiteliais. Quem respondeu? Laura. Laura, só uma correçãozinha. Retenção de água e sódio. O que é um efeito mineralocorticoide? É a capacidade, né, que o medicamento, pode ser assim,
pode dizer assim, é a capacidade que alguns corticoides têm, né, de imitar a aldosterona. O que é imitar a aldosterona? Reter água e sódio. Beleza? É isso. Se você tomar um corticoide que tem efeito na corticoide, você incha. Porque você retém água e sódio. Nem todos os corticoides têm essa capacidade. Ok? 6. Que conduta deve ser aplicada ao paciente em uso crônico de corticosteroide, candidato a uma cirurgia bucal, no intuito de prevenir a insuficiência renal aguda? O que eu faço com esse corticoide dele? Quem responde? O que eu faço com corticoide? Responde aí, ó. Eu aumento a dose no pré-operatório. O que eu faço aqui? Aumento a dose. Beleza? Nós vamos falar mais disso quando falar de corticosteroides. Vocês fizeram esse aqui, antieméticos ou não? Sim. Então vamos lá. Vocês têm que responder, gente. Como se processa a ação antiemética, ou seja, contra o vômito, dos fármacos anticolinérgicos? Ou seja, quando eu uso um anticolinérgico para obter um efeito antiemético, como é que isso se processa? Possuem ação na zona de gatilho, diminuindo a captação de estímulo, agindo nos receptores muscarínicos do trato digestório, reduzindo a motilidade gástrica. Isso. Na verdade, olha só, essa questão é muito simples se você acertar ela. Como é que é a ação antiemética de um anticolinérgico? Bloqueia a acetilcolina. E a acetilcolina age aonde? Receptor muscarínico. Se é vômito, tem a ver com o trato digestório. Entenderam? Então, o bloqueio muscarínico no trato digestório vai alterar o peristaltismo e, consequentemente, vai reduzir o vômito, ou vai prevenir o vômito. Tá certo? Foi o que a colega respondeu. Beleza? Repete, por favor, a resposta. Deixa eu dar uma checada. Possuem ação na zona de gatilho, diminuindo a captação de estímulo, agindo nos receptores muscarínicos do trato digestório, reduzindo a motilidade gástrica. A zona de gatilho é uma zona que dispara o vômito. Você pegou isso do livro? Sim. Do meu livro? Uhum. Tá certo. Beleza. Todo mundo entendeu? Quando eu falo anticolinérgico, é anti-acetilcolina. É bloqueio parasimpático. Certo? Aí a acetilcolina liga em qual receptor? Muscarínico. 2. Como é que a ondansetrona age? Quem não conhece a aldocetrona, ondansetrona, Vonal, Nalzedron, são ondansetrona. Como é que a ondansetrona tem um efeito antiemético? Quem responde? Bloqueia as fibras eferentes vagais no trato superior e também o centro do vômito, impedindo a êmesis. Bloqueia a zona de gatilho quimiorreceptor e os estímulos do estômago e do intestino delgado. Tá, resumindo o que ela falou, bloqueio de serotonina na zona de gatilho. Esse é o principal efeito. Quando eu falo ondansetrona,
bloqueio de serotonina na zona de gatilho. Zona de gatilho quimiorreceptora. Essa zona de gatilho quimiorreceptora, ela está abaixo do quarto ventrículo cerebral. Ela está fora do sistema nervoso central. Então, qualquer substância que estimule serotonina, dopamina, acetilcolina, vai atingir essa zona de gatilho. Aí o paciente vomita. Certo? Então, se você faz bloqueio de acetilcolina, bloqueio de serotonina e bloqueio de dopamina, você tira o vômito. A ondansetrona, ela bloqueia serotonina. Certo? Essa aqui, ó, metoclopramida, que está na questão seguinte, ela bloqueia dopamina. Bromoprida bloqueia dopamina. Domperidona bloqueia dopamina. Beleza? Quais são os sintomas extrapiramidais que podem ser precipitados quando usa o Plasil, metoclopramida? Quem responde? Dificuldade em falar, deglutir, tremores nas mãos e rigidez em braços e pernas. É uma rigidez muscular generalizada, que pode acontecer em alguns pacientes. Como é que eu reverto isso? Com benzodiazepínicos e fármacos anticolinérgicos. Isso. Se eu uso um fármaco anticolinérgico, ele vai bloquear quem? Acetilcolina. Se eu bloqueio a acetilcolina, aí eu vou ajudar no equilíbrio da dopamina. Porque aí o que está acontecendo aí? Eu estou bloqueando dopamina. Então eu estou tirando o equilíbrio entre dopamina e acetilcolina. Dopamina e acetilcolina vão ajudar na manutenção, né, para prevenir essas, vamos dizer assim, essas contrações, né? O equilíbrio muscular, vamos dizer assim, acetilcolina e dopamina. Então, o que está acontecendo aí? Eu bloqueio a dopamina, a acetilcolina vai lá em cima. Aí o cara começa a ficar duro, rígido. Se você fizer um fármaco anticolinérgico, por exemplo, prometazina, associado com benzodiazepínico, você reverte os sintomas extrapiramidais. Se você não der remédio nenhum, melhora, mas demora a passar. O paciente vai ficar duro, né, por algum tempo. É uma situação incômoda. Então, você tem que fazer um anticolinérgico. Isso mesmo. Quais as indicações da domperidona como antiemético? Náuseas e vômitos de ordem infecciosa ou alimentar ou induzidas por quimio-radioterapia. Certo. Pegou aí todo mundo? Alguma dúvida? E para finalizar, histamina e antihistamínicos. Na aula que vem, vocês vão no capítulo de anestésicos locais e vasoconstritores. A gente vai responder na próxima aula. Quais as participações fisiológicas e patológicas da histamina? Fisiologicamente, atua na secreção gástrica, regulação do apetite, sono, temperatura corporal, controle de pressão arterial, percepção de dor e como neurotransmissor. Isso. E patológica? E eu acabei de ver que eu esqueci de colocar patológica. Quem colocou patológica? Alergia, reações de hipersensibilidade. Não é isso? Lembra que a gente falou na passada? Sim. Beleza? Reações alérgicas, reações de hipersensibilidade. E as participações fisiológicas, secreção gástrica, sono, apetite, igual a colega falou. E como neurotransmissor, e te manter em estado de alerta. Mecanismos antialérgicos dos antihistamínicos H1. O que vocês colocaram? Aqui já tem a própria resposta, né? O que vocês colocaram na 2?
Antagonizam a ligação da histamina de maneira seletiva e competitiva nos vasos sanguíneos e na pele, evitando coceiras provocadas por alergia. Nos brônquios também, né? Combatendo o broncoespasmo, né? Ou não tem isso aí? Eu não tinha notado, não, mas acredito que tem sim. Tá. Mas a sua resposta tá boa. Então, ela vai no receptor H1 e bloqueia esse receptor. Então, você combate o prurido, combate a vasodilatação, o broncoespasmo. Beleza? É assim que agem os antialérgicos. E os antihistamínicos H2, como é que eles protegem o estômago? O que vocês colocaram? Ninguém colocou nada? Impedindo liberação de histamina, que provoca a liberação de ácido clorídrico. O ácido clorídrico é estimulado pela liberação de histamina. Então, as células do estômago liberam a histamina, ela vai na bomba de prótons e promove a liberação de ácido clorídrico. Quando você dá um antihistamínico H2, ele vai bloquear essa ligação da histamina nos receptores H2. Então, o antialérgico bloqueia H1. O antihistamínico H2 bloqueia H2. Certo? Explique a ação sedativa de antihistamínicos H1. Como é que você faz uma sedação, por exemplo, usando um antialérgico? Esse antialérgico tem que atravessar a barreira hematoencefálica. Não é todos que atravessa. A loratadina não atravessa. Mas, por exemplo, a difenidramina atravessa, a hidroxizina atravessa. Então, atravessou a barreira hematoencefálica, ele vai no receptor H1 e bloqueia. Esse receptor H1, ao nível de neurotransmissão, é responsável por te manter em estado de alerta. Você bloqueou, o paciente sai do estado de alerta. Ele fica meio que, né, vamos dizer assim, mais tranquilo, menos alerta. Esse que é o princípio sedativo de antihistamínicos H1. Pegou aí? Professor, então é o bloqueio de H1, que aí tira o indivíduo do estado de alerta. Coloca assim, bloqueio H1 ao nível de sistema nervoso central, tirando o indivíduo do estado de alerta. Como é a atividade sedativa, anticolinérgica e anticinetótica da loratadina? Anticinetótico é aquele paciente que... Cinetose é o paciente que tem enjoo quando viaja, de navio ou de carro. Eu vou viajar de carro, eu vomito. Isso chama cinetose. Um dos tratamentos é usar um antihistamínico, ou então um anticolinérgico. Buscopan, por exemplo. Tem Buscopan que você coloca pelete, coloca um adesivo no braço, ele dura para a pessoa viajar, por exemplo, uma viagem mais longa, a pessoa não vomita. A loratadina, como ela não atravessa a barreira hematoencefálica, ela não tem efeito sedativo. Você toma loratadina, não dá sono. Se você comprar a loratadina, você vai estar escrito lá na caixinha dela, não dá sono. A loratadina, ela não liga em receptor de acetilcolina, então ela não tem efeito anticolinérgico e, consequentemente, não tem efeito anticinetótico. Ela é puramente antialérgica. Antialérgica. Não tem efeito sedativo, não tem efeito anticolinérgico, não tem efeito anticinetótico. Alguma dúvida? Não. Gente, é importante que vocês
importante que vocês respondam o questionário, porque ele vai fixar a matéria que foi dada na semana passada. Certo? Parece que tem gente que não está fazendo. Deixa eu fazer a chamada de vocês. Só um minutinho. Professor, Oi, minha internet caiu, você vai fazer a chamada agora? vou. Ah, tá. Não, é porque caiu, eu não sabia se você já tinha feito. Tá. Edivaldo. Edivaldo. Edivaldo não está presente. Irlan. Adriele. Adriele, presente. Quem tiver o microfone, fala, por favor. Aissa. Presente. Aline. Aline. Ana Luísa. Presente. Andressa Lopes. Presente. Brenda. Brenda. Brenda não está presente. Caio. Presente. Carolina Oliveira. Presente. Caroline Ribeiro. Caroline Ribeiro. Emily. Presente. A Caroline parece que está tentando abrir o áudio, mas não está conseguindo. Ela colocou no chat presente. Emily, tá aí? Evelyn. Eu sou a Emily. Tá, Evelyn. Evelyn. Felipe. Oi, querido. Oi. Diga. Evelyn. É você? Evelyn. Felipe Manrique. Felipe. Felipe Manrique. Professor, é o Juarez, já falou meu nome? Não. Ah, tá, desculpa, porque não ouvi. Fernanda Ribeiro.
Presente. Gabriela dos Santos. Presente, professor. Gabriela Guimarães. Presente. Gabriele Alves. Presente. Graziele. Presente. Gumercino. Presente. Isabela Rodrigues. Isabela Rodrigues. Falou pelo chat, tá presente. Isabelle. Isabelle. Isaura. Presente. Isadora. Presente. Gesana. Presente. João Gabriel. Presente. Jonas. Presente. José Marcos. Presente. Joyce Fernanda. Juarez. Presente. Juliana Rodrigues. Juliana Rodrigues. Juliana Rodrigues. Cálita. É Cálita ou Calita? Cálita. Presente. Cálita.